Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19, até o versículo de número 8 do capítulo 12. Eu lerei os ímpares, a igreja, os pares, mesmo assentados, mas participando com toda a vontade desta leitura. Diz assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Sirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-lhe encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de 4 soldados cada um, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo: cinge-te a calça das sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue. Amém. Vamos orar. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Deus de todo poder, graça, misericórdia, bondade, aprove ao Senhor que cada um de nós estivéssemos aqui nesta noite. Ó Pai, muito obrigado por esta oportunidade de meditar em Tua palavra. Que nada, ó Deus, venha nos atrapalhar de entender, mas também de colocar em prática na nossa vida cotidiana aquilo que o Senhor tem, ó Deus, a falar aos nossos corações nesta noite. Que tudo aquilo, ó Deus, que for tentar contra nós, seja desfeito no nome de Jesus. Ó Deus, traga, ó Deus, entendimento na Tua palavra e vida à igreja do Senhor Jesus nesta noite.
Oramos crendo no nome que tem todo o poder, o nome de Jesus. Amém. Meu querido, você já enfrentou oposição em alguma situação da vida? É certo que elas ocorrem em algum momento da nossa caminhada, principalmente na vida daqueles que querem fazer a vontade de Deus. E em algumas situações, como até compartilhamos hoje pela manhã lá na sala de casais, meditando em Neemias capítulo 13, temos que tomar alguns posicionamentos que até mesmo são impopulares. Temos que dizer algo, às vezes agir de tal forma em que as pessoas, em uma grande maioria, não vão aceitar aquela posição. Vou citar um exemplo. Um presbítero ou pastor precisa, numa expressão que a gente costuma usar, puxar a orelha de algum irmão. E alguém, de repente, não aceita. Não aceita a disciplina, não aceita a exortação e vai embora. Não aceito, não quero. Estou apenas citando aqui um exemplo, mas poderíamos citar várias situações em que as pessoas se opõem àquilo que deve ser feito e àquilo que deve ser realizado. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite sobre evangelização versus oposição. Em muitas situações, quando nós vamos levar a boa nova do Evangelho, vamos encontrar oposição. Há cerca de um mês, eu acho, talvez, ou pouco mais de um mês, estávamos ali na escola. Eu, Cidinha, em uma manhã a Márcia foi, a minha mãe, e estávamos ali distribuindo Novos Testamentos no Colégio Joaquim Barbosa Quitiba, em 2 salas, num total de 5 jovens dessas 2 salas, não quiseram a Bíblia. Desses 5 jovens, pelo menos 2 ou 3 se declararam ateus. E não quiseram de forma alguma. Um deles eu até argumentei, não, mas fica com a Bíblia e tal. Aí ele foi e pegou a si mesmo. Mas quando ele pegou, ele falou assim, vou jogar fora. E eu ouvi. Eu falei assim, não, se você for jogar fora, então me devolve. Ele, não, então tá bom, eu vou levar. Não sei o que aconteceu com ele. E alguns de nós, às vezes, ficamos preocupados. Olha, oposição, situações contrárias. E foi isso, amados, que aconteceu nesta igreja. Nessa parte do texto narrado e em outros textos também. Mas vamos meditar aqui algumas situações nesta evangelização, o que estava ocorrendo e as oposições que foram enfrentadas pela igreja. A igreja, ela começa a se desenvolver, observe aí o texto. Então foram dispersos, a partir do versículo 19 do capítulo 11, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia. Fenícia é onde hoje é o Líbano, aquela região do Líbano. Chipre é uma ilha do Mediterrâneo. E Antioquia, onde hoje é a Síria, o país chamado Síria. Tem uma grande perseguição aos cristãos ainda hoje lá. Mas o evangelho então chegou até essas pessoas. Porém, a palavra era anunciada somente aos judeus. Até então, esses cristãos, por causa da perseguição que ocorreu em Jerusalém, começaram a avançar rumo ao norte, mas anunciava a palavra de Deus apenas aos judeus. Mas, olha o que aconteceu, versículo de número 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ela é estabelecida então em Antioquia. Para os judeus, evangelizar o gentil significava romper uma barreira, superar uma adversidade muito grande, porque o judeu achava que só ele era povo exclusivo de Deus. Quero aqui fazer uma pergunta para a sua reflexão nesse primeiro momento. Para você dizer para você mesmo, que tipo de barreira hoje você precisa enfrentar,
Que tipo de barreira hoje precisa ser superada na evangelização? Na sua vida, que tipo de adversidade você precisa enfrentar para que a boa nova do Evangelho chegue ao coração que você almeja? Percebo em muitas conversas que uma grande barreira se encontra dentro da família. Natanael, já tentei falar de Jesus para o meu pai, mas ele não aceita. Para minha mãe, para o meu esposo, para minha esposa. Para alguns a barreira está no trabalho. Tem alguns que são considerados cristãos secretos no trabalho, na faculdade, na escola. Ninguém sabe que ele é cristão. É uma barreira a ser enfrentada. Portanto, nesse primeiro momento, eu quero trazer aqui a nossa meditação, para a nossa reflexão, para você pensar um pouquinho. E gostaria que você dissesse para você mesmo e para o Senhor, que tipo de barreira tenho que enfrentar para que a boa nova, para que a boa notícia seja anunciada. Para que o Evangelho alcance corações. E se elas existem, como superar? Como passar por elas? Como enfrentá-las? Amados, o texto fala que alguns daqueles irmãos enfrentaram esta barreira, superaram esta barreira, e o Evangelho do Senhor foi anunciado. Aí o versículo 21 e o 22 traz aí a notícia do porquê que isso aconteceu. Olha o que diz o texto: a mão do Senhor... O que está dizendo aí? Estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Por que a barreira foi superada? Por que a adversidade foi suplantada? Porque o Senhor estava com eles. Portanto, meu querido, na tarefa da evangelização, você não está sozinho. Na tarefa de anunciar a boa nova, na tarefa de apresentar Jesus às pessoas ou as pessoas a Jesus, a mão do Senhor está conosco. A mão do Senhor estava com aqueles irmãos, com aqueles cristãos que saíram dali, corridos de Jerusalém por causa da perseguição. Mas por a mão do Senhor estar com eles, eles não foram somente aos judeus, mas também a outras pessoas, aos gregos, aos gentios que estavam em Antioquia. Só para os irmãos terem uma ideia, uma informação para aqueles que não sabem. Antioquia não era uma cidade pequena. Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano, tinha cerca de 500 mil habitantes naquela época. Sabe o que é isso? É Vitória e Cariacica junta, em termos de população, aproximadamente. E aqueles irmãos não se deixaram levar por nenhuma adversidade. Eles anunciaram o Evangelho àquelas pessoas. E agora, amados, a igreja envia Barnabé a Antioquia. A liderança da igreja de Jerusalém envia Barnabé para que pudesse observar o que ali estava acontecendo. E Barnabé chega até ali. Versículo de número 23, tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho aqui para algumas características na vida de Barnabé. O versículo de número 24 traz a seguinte definição a respeito de Barnabé: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Meus queridos, será que é isso que as pessoas estão dizendo a nosso respeito? Fulano é pessoa boa. Fulano é cheio de fé. Fulano é cheio do Espírito Santo. Será que é isso que as pessoas estão dizendo a seu respeito, meu querido? Ou, infelizmente, algumas definições que ouvimos por aí. Ih, crente hoje, crente é tudo picareta. Desculpe aquela expressão, sem vergonha.
O que as pessoas estão dizendo a nosso respeito, amados? Barnabé é homem bom, é homem cheio do Espírito Santo e de fé. Com isso, nós podemos ver aí que Deus abençoava. A parte B do versículo de número 24, vamos ler juntos? E muita gente se uniu ao Senhor. Por que muita gente se uniu ao Senhor? Primeiro, porque a boa mão do Senhor estava com aqueles cristãos. E em segundo lugar, porque a igreja, tendo a visão do Senhor, envia Barnabé a Antioquia. E chegando ali com a presença de Barnabé, contribui para que o evangelho continuasse sendo anunciado, para que aqueles irmãos crescessem na graça de Deus, e mais pessoas ainda se unem a Cristo. Pergunta para a nossa reflexão. Gosto de pergunta para reflexão. A sua presença, ela ajunta pessoas, ou a sua presença dispersa pessoas? A sua presença faz com que as pessoas estejam mais próximas umas das outras, ou você é motivo para que as pessoas se afastem umas das outras e do Senhor? Meus queridos, precisamos de mais Barnabés na igreja de hoje. Precisamos de pessoas com atitudes, com visão, com características como essas de Barnabé. Muita gente se uniu ao Senhor. Mas, amados, vemos que Barnabé, ele tem uma atitude de humildade. Mesmo as pessoas dizendo isso a respeito de Barnabé, mesmo tendo essa característica, mesmo tendo essa definição a respeito de Barnabé, olha o que o texto nos diz, versículo 25 e 26. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja. Ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé, amados, mostrando uma atitude de humildade, ele vai e busca Paulo para que o ajudasse no ministério. Queridos, jamais podemos agir de forma a pensarmos que nós é que fazemos as coisas acontecerem e só nós e mais ninguém. Primeiro, se não for a bênção de Deus, se não for a direção de Deus, o cuidado de Deus, o que seria de nós? E em segundo lugar, é a importância de outras pessoas contribuindo para que o ministério, para que a obra do Senhor, para que a evangelização aconteça. Barnabé entendeu isso. Ele poderia muito bem achar, eu sou bom mesmo, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou de fé, olha o que as pessoas estão dizendo a meu respeito, com a minha chegada aqui o negócio melhorou e ficou bom demais. Então a honra vai ser toda para mim. Mas o que ele faz? Ele vai e chama a Paulo. Vai e busca Paulo. Barnabé busca outro para que a obra do Senhor continuasse crescendo. Não a obra de Barnabé, não o ministério de Barnabé, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado. E o que acontece? Parte final aí do versículo 26, pela primeira vez, aqueles irmãos foram chamados de cristãos. As pessoas viram, a cidade observou e viu na vida, nas atitudes daqueles irmãos, que eles eram seguidores de Cristo. Meu querido, o que as pessoas estão dizendo a respeito daqueles que são membros das igrejas hoje? Veja que eu não disse cristãos. Será que eles estão vendo aqueles que são membros da igreja hoje como simples seguidor de uma igreja, de uma denominação religiosa? Ou será que as pessoas estão nos vendo como verdadeiros cristãos? Amados,
A grandeza de um líder pode ser percebida na sua capacidade de glorificar a Deus, fazendo com que outros participem desse ministério. Barnabé fez isso. O nome do Senhor foi glorificado. E pessoas foram aderindo à igreja, foram se tornando cristãs, e aqueles discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Aí, o versículo de número 29 e 30 traz uma outra observação a respeito da atitude desses irmãos, desses cristãos. Vamos ler juntos, versículo 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. O que aconteceu? Ágabo, ele diz que vai acontecer uma grande fome, e o texto fala que ocorreu nos tempos de Cláudio. E aí agora esses irmãos, esses cristãos, tanto Barnabé, Paulo, quanto os demais que estavam ali, aqueles novos que se achegaram à igreja do Senhor em Antioquia, sabendo e recebendo a notícia do que estava acontecendo na Judéia, em especial em Jerusalém, esses cristãos, eles se movem para contribuir, para que a necessidade pudesse ser suprida daqueles irmãos em Jerusalém. Por que eu estou dizendo isso, amados? A vida cristã, a missão desses irmãos, estava aqui sendo autenticada pelas obras deles. Não basta nós dizermos que somos cristãos. Se nós vemos alguém no fundo do poço e passamos apenas os olhos e não ajudamos para mudar a situação dessa pessoa. De nada adianta, meus queridos, nós dizermos que amamos a Deus e amamos ao próximo, se as nossas atitudes no dia a dia não autenticam aquilo que nós estamos falando. Não basta falar que somos cristãos, não basta falar que amamos a Deus e que amamos ao próximo, se nós não estamos contribuindo para que as boas obras também sejam realizadas através de nós. Como sabemos e defendemos em nossa doutrina, as boas obras não salvam e não levam ninguém para o céu, mas aquele que é salvo em Jesus precisa ter a sua atividade, a sua atitude, a sua palavra autenticada por essas boas obras. Fiquei feliz da vida quando nós aqui lançamos o desafio de contribuir com a família na questão de fraldas. E aí terça-feira um grupo de jovens chegou lá com pacotes de fraldas. 60 fraldas, acho que em cada pacote, 50, não sei. Às vezes, amados, coisa pequena aos nossos olhos, um par de sandália, uma camisa, que para nós talvez é coisa pequena e pouca, mas para aquele que necessita faz grande diferença. E nós vivemos num mundo tão egoísta, infelizmente, que nós sabemos de casos de pessoas que abrem o seu guarda-roupa e fica para lá e passa para cá à procura de uma camisa, de uma blusa, de um vestido para ir à igreja, para ir passear, para ir em determinado lugar, sendo que tem pessoas que não têm o mínimo. Necessário, amados, repensarmos se nós realmente estamos evangelizando, se nós verdadeiramente estamos autenticando a nossa missão com as obras que realizamos. Esta igreja entende, já no seu início, qual era o papel do cristão, porque ao ouvir a notícia da fome, todos se mobilizam. Veja que ninguém faz nada extrapolando as suas posses, não. Os discípulos, cada um conforme as suas posses. De acordo com o que cada um podia fazer, eles faziam, para que o nome do Senhor possa ser glorificado.
As coisas estavam acontecendo. O evangelho estava sendo anunciado. Mas o capítulo 12 nos apresenta aqui uma grande oposição. Olha o que acontece, meus queridos. Do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim, do capítulo 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Vemos aqui, amados, um plano, a oposição por parte de Herodes, vendo que o cristianismo estava crescendo e querendo satisfazer os judeus, e Herodes então encontra ali apoio, vê uma situação que para ele era boa, o que ele faz? Manda passar espada e matar aqueles que seguiam a Cristo. Mata então Tiago. Manda prender a Pedro. E o texto nos diz que ele tinha aqui um plano diabólico. Finalzinho do versículo 4. Tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Os judeus vão festejar a Páscoa. Tem uma grande festa. Vai ter bastante público. Vai ter bastante gente para ver o que vai acontecer. E nós vamos aqui fazer um grande evento, matando Pedro, para que tenha muito público para assistir isso que vai acontecer. Os judeus vão ficar satisfeitos, e eu, Herodes, vou me tornar o bambambam. Esse era o plano. Este era o projeto de Herodes. Mas nenhuma autoridade é constituída se não for da permissão de Deus. É permissão de Deus. Herodes tem o seu plano. Mas observe, meus queridos, a parte B do versículo 5. Vamos ler juntos a parte B do versículo 5? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Existia um plano de Herodes. E Herodes estava usando todas as suas armas, todo o seu poder. Ele coloca 4 escoltas, cada uma de 4 soldados. Existia o sentinela na porta. O texto fala que Pedro estava ali acorrentado junto a 2 cadeias, tinha soldados o vigiando. Então todo o aparato militar de Herodes estava a serviço do seu plano. Os judeus gostando da ideia. A oposição estava vencendo. A situação estava indo muito bem aos olhos deles. Mas o povo de Deus estava usando a arma que eles podiam usar. Que arma que esses irmãos usam, amados? A oração. Que arma maravilhosa. Eles usam, amados, da oração. E o versículo de número 6 ao versículo de número 8 nos traz a seguinte narrativa. Acompanhe comigo o texto. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Acontece aqui, amados, a derrota de Herodes. Acontece aqui um esfacelamento daquela ideia, daquele projeto vai de mal a pior. Por quê? Porque o povo estava em oração. E porque Deus
tinha um propósito naquilo que estava acontecendo. Ah, amados, como é bom colocar diante de Deus aquilo que vai no nosso coração. Se tem alguma oposição, meu querido, que está nos angustiando, se tem algo que está tirando, entre aspas, a paz do nosso coração, ou talvez até uma noite de sono, porque você almeja anunciar o Evangelho, porque você almeja viver o Evangelho, saiba que a melhor arma que você pode usar é a oração. Como nós, amados, queremos fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes usamos a nossa arma, usamos os nossos argumentos, usamos a nossa força. Mas é melhor falar com Deus. E o que ocorre, amados? O que aconteceu com este Herodes, com esta oposição? Observe que está lá no versículo de número 21 até o versículo de número 23. Versículo de número 21 ao versículo de número 23. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Você já parou para imaginar a cena? O quão terrível deve ter sido esta morte. Ele tinha armado um espetáculo para que todos os judeus vissem o que ia acontecer com Pedro, o servo de Deus. Mas o espetáculo trágico que estava para acontecer, quem é que leva toda a conta? O próprio Herodes. O povo fala: é um Deus. Olha a voz dele, olha o traje real que ele está usando, olha a forma como ele se coloca. Mas Herodes, no seu intento de achar que ele era o dono da situação toda e não dar glória a Deus, veja o detalhe do texto, ele não glorifica a Deus, ele não reconhece que é Deus. O anjo do Senhor vem e o fere, e ele, comido de vermes, morre. Aquele espetáculo trágico que estava reservado para o homem de Deus, Pedro, aquele que foi comissionado por Jesus para pregar o Evangelho, para anunciar Jesus. Aquilo acontece com Herodes, por ele não ter reconhecido quem era Deus. Amados, esta morte de Herodes é um alerta. É um alerta para não esquecermos do essencial que é a diferença entre aquele que é criatura e aquele que é criador. Em aquele que deve servir e aquele que deve ser servido. Jamais tente se colocar na posição de criador. Jamais tente se colocar na posição de Senhor. Mas cada um de nós devemos reconhecer que o nosso papel é servir a Deus. Que toda a glória deve ser dada a Deus. Que o reino é de Deus. Viva dessa forma. Viva desta maneira e com certeza você vai ser uma pessoa feliz. Veja o que aconteceu. Vamos ler juntos versículo 24 e versículo 25 para nós partirmos aqui para a conclusão. Versículo 24 e 25, leamos juntos. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amados, nós podemos ver a ação de Deus num trabalho frutífero.
daqueles que se colocam na brecha para o serviço ao Senhor. Veja que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, apesar da oposição, apesar daqueles que se levantam, até mesmo o imperador, um governante, um rei, mesmo que ele venha se levantar contra a obra que está sendo realizada, Deus tem um propósito, porque a obra é dele, porque a evangelização é um projeto dele, não é um projeto da igreja presbiteriana de Nova Brasília, não é um projeto da igreja A, B ou C, mas a proclamação do evangelho é um projeto de Deus, e ele usa pessoas, missionários anônimos. Lembra do episódio da criada, da menina que trabalhava na casa de Naamã? A Bíblia cita o nome dela? Não. Anônima. Mas falou a respeito de Deus. Falou do reino de Deus. E assim, amados, quantos às vezes não tem o seu nome citado na obra de evangelização? E talvez o seu nunca foi citado, mesmo você fazendo a obra de Deus. Saiba que o trabalho é frutífero porque Deus está vendo e Ele abençoa. Nós vemos também a ação de Deus na ida de Barnabé para Antioquia. E assim, aqueles irmãos, pela primeira vez foram chamados cristãos, seguidores de Cristo. Você que está aqui nesta noite, você pode ser chamado cristão. Você que aqui adentrou, você pode ser considerado como aquele que segue o que Cristo ensinou, o que Cristo pregou. Pense sobre isso. A ação de Deus, ela pode ser vista ali na solidariedade daqueles irmãos para com os necessitados. A ação de Deus, ela pode ser vista na libertação de Pedro. A igreja estava em oração. A igreja buscou o Senhor. Usou a arma que ela poderia usar. E a ação de Deus acontece, libertando Pedro da prisão. A ação de Deus, amados, ela pode ser vista na morte do tirano e opressor Herodes. Porque Deus tinha um plano através da vida daqueles irmãos. Pedro precisava continuar anunciando o evangelho. Pedro precisava continuar indo a outros lugares, pregando e falando de Jesus. Barnabé, Paulo, João Marcos tinham uma tarefa ainda a cumprir. E a ação de Deus acontece na vida daqueles irmãos. Assim, meu querido, é na nossa vida. Deus tem algo a realizar através da obra de evangelização, através de você. Você que é o instrumento. E saiba que independente da opressão, da adversidade que venha se levantar, o Senhor é contigo. O Senhor é com você. Apesar das piores oposições à igreja do Senhor, ela cresce. Pois Ele, o nosso Deus, é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que determina o curso da história da igreja dele, que inclui a sua vida. Você faz parte da igreja dele. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não faz parte desta igreja, esta é a oportunidade de você fazer parte dessa igreja do Senhor Jesus. Esta igreja que enfrenta as diversidades, é claro, opressões, mas o Senhor é conosco. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é quem determina a história. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Que Deus fale a cada dia, o fortalecendo, mesmo diante das opressões, das adversidades que venham a enfrentar. Esses queridos aqui do texto narrado enfrentaram a adversidade, até mesmo de um governante que tinha tudo em suas mãos. Mas o intento dele não foi à frente, porque Deus tinha um propósito, assim como Ele tem através da nossa vida hoje, nessa tarefa de levar a boa nova do Evangelho a outros.